O maior erro do Treg foi amar Viltrum demais. Ele foi o maior Viltrumita que já existiu, o mais forte, o mais disciplinado e o mais devoto ao Império. Mas foi justamente esse homem que levou o maior império que o universo já conheceu à ruína. A primeira visão que a gente tem do Treg é do clássico vilão imperador, aquele que só existe para ser o desafio final do protagonista. Mas se você tirar a visão de que ele é o vilão de Invencível, sobra uma coisa. Um imperador com um amor genuíno e incondicional pelo Império e pelos Viltrumitas. Por cada um deles. Mas isso deixa uma pergunta. Como alguém pode amar tanto alguma coisa e ser justamente o responsável pela queda dela? Isso começou bem antes do Treg nascer, no Viltrum antigo. O Argal se tornou imperador depois de unificar Viltrum e transformar os Viltrumitas em uma coisa só. Foi ele quem construiu a ideia de um império conquistador. Ele quem visualizou a imagem do que um Viltrumita ideal precisava ser. Forte, inteligente, inflexível e obcecado por fazer o império crescer. E ele não esperou, milagrosamente, nascer um povo Viltrumita ideal. Ele criou um. Com psicologia, cultura e tradição, o trabalho era criar o povo que seguisse à risca esses valores fundamentais. Em um dado momento, nasceu um Viltrumita que era exatamente o que o Argal idealizava. Era inteligente, estratégico, esbanjava uma força absoluta e, principalmente, a lealdade dele ao Império era absoluta. Esse cara nunca iria largar a mão, mudar os valores, ele nunca iria tolerar que Viltrum não governasse o universo. O Treg é a representação máxima desses valores cultivados pelo Império. Todo mundo, até então, só seguia Viltrum. Mas o Treg, ele era o que Viltrum queria produzir como representante. Na visão do Argal, ele tinha virado o Viltrumita ideal, então ele se tornou o braço direito do Argal no Grande Conselho. Lá ele trabalhou ao lado do Craig e do Teydos, e aqui tem uma diferença interessante. O Grande Conselho era tipo a Liga da Justiça de Viltrum, os mais poderosos daquela sociedade. Eles eram os imediatos do Imperador. Então, se ele mandava, os membros do Conselho passavam a ordem para as outras camadas do Império. Eles eram os maiores representantes da cultura do Império. Mas lá, de um lado, tinha gente tipo Teydos, que achava que Viltrum podia mudar, melhorar e que, enfim, queria mexer nos valores fundamentais do Império, tipo ser mais flexível e menos violento. E tinha o Treg, que nunca hesitava, não tinha compaixão de quem se rebelasse e que era genuinamente obcecado pela dominação Viltrumita. Ele seguia à risca todos os valores que essa sociedade tinha, e estejam eles certos ou errados, não dá pra negar que a disciplina dele era assustadora. Mas aqui o Treg ainda existia como indivíduo, porque apesar de ele ser o braço direito do Argal, ele não tinha o peso de liderar Viltrum caindo sobre ele. Ainda dava pra enxergar o Treg como pessoa. Mas isso acabou quando o Argal foi morto. Como segundo no comando, o Treg virou regente, e aqui, o próprio Treg também morreu. O primeiro ato dele foi muito radical, mas eu vou te explicar por que exatamente ele decretou o Grande Expurgo. Como você sabe, os valores da sociedade Viltrumita eram a lealdade e a força. O Teydos costumava ser um representante ferrenho desses valores. O próprio Treg disse que o cara era o mais forte da companhia, impiedoso e tudo mais. Só que depois de passar anos no Quadrante Lei, ele voltou com ideais mais brandos. Então, assim como a série mostrou, quando tinha, por exemplo, algum ato de rebeldia de algum planeta escravo, ele não queria massacrar. O Teydos deixou de defender a dominância impiedosa do Império. Isso era um sinal de fraqueza. Ele perdeu a vontade de conquistar, de dominar, de matar. Isso fez ele discordar do Império e levou ele a trair o Argal. Ele esqueceu o que é ser um Viltrumita. Agora, o Treg queria garantir que nenhum Viltrumita vivo fosse assim. Uma guerra civil controlada fez com que todos os Viltrumitas se aniquilassem, para que os que restassem estivessem com as mãos sujas de sangue. Os Viltrumitas precisavam perder o medo de matar, perder o medo do conflito, porque ser um Viltrumita é esmagar quem é fraco. A falta de viver o conflito enfraqueceu o Teydos, então agora cada maldito Viltrumita vivo precisava do conflito. Isso restauraria a força do Império. E antes de dizer que isso foi um erro, vamos olhar para o que aconteceu logo depois. Metade da população foi eliminada e a metade que restou agora era implacável. O Expurgo criou monstros que só sobreviveram porque precisaram se banhar nas entranhas dos outros. Na visão do Treg, esse era o ritual de passagem que esse povo precisava para se livrar da doença da fraqueza. E curiosamente, o Império atingiu o auge a partir daí. Agora Viltrum era implacável e o Treg organizou eles para eles retomarem a conquista da galáxia. A população logo se reergueu e prosperou. Quando o próprio Nolan nasceu, Viltrum já era um dos maiores impérios da galáxia e o Grande Expurgo já era um fato histórico ensinado até para as crianças.
Foi nessa época que os Viltrumitas se tornaram a raça mais temida, eles se multiplicaram e agora toda a cultura girava em torno da força. Cada cidadão era um soldado, um conquistador, uma célula que levaria o Império para onde quer que fosse. Quem olhasse nessa época diria que o expurgo foi a melhor decisão possível, porque agora Viltrum não tinha mais traidores e todos os Viltrumitas eram guerreiros. E isso só foi possível porque o Treg, logo quando assumiu o trono, suprimiu qualquer traço de indivíduo que ele tinha. Ele eliminou a fronteira que existia entre homem e império e aprendeu a ignorar tudo que não servia ao império. Uma pessoa não conseguiria decretar um massacre planetário na própria espécie, ela hesitaria. A última ação que o Treg fez como pessoa, inclusive, foi hesitar. Porque no mesmo dia em que o Argal foi assassinado, ele deu carta branca para o Treg eliminar o Teidos se achasse que a fraqueza dele ameaçava o império. Mas o Treg não agiu, ele tentou ser razoável, e por isso, naquela noite, o Imperador foi traído. Então, o Treg enterrou a sua individualidade para restar só o Império. Sabe, agora a missão dele não era mais algo que ele faz. Ela se tornou o que ele é. Ao longo até da nossa história, essa dinâmica de viver pela missão também aconteceu várias vezes. A gente tem alguns exemplos que eu acho que casam bem com o que o Treg executou ali como regente. Antes disso, vai aqui só um disclaimer. Eu vou falar dessas figuras olhando só para o sentido dos feitos administrativos, culturais, militares e organizacionais que eles executaram. A ideia aqui não é romantizar e nem apoiar nenhuma ação que esses imperadores, esses povos tiveram, tanto com outras nações como internamente. Então, posto isso, vamos lá. Augusto de Roma foi o fundador do Império Romano como nós conhecemos. Foi ele quem criou a identidade romana, o sistema de sucessão e fez com que o Império virasse algo maior do que o governante. E a partir dele, os outros imperadores passaram a ser vistos como representantes dessa ideia. Eles não eram maiores do que isso. Começou no Argal e se aperfeiçoou no Treg, a mesma ideia em Viltrum. O Argal criou a identidade e os valores fundamentais dos Viltrumitas, e o Treg foi um sucessor que não deixou Viltrum sair desses trilhos. O próximo é o Qin Shi Huang, o primeiro imperador chinês. O que ele fez de principal foi unificar a China. O território antes era cheio de reinos fragmentados, então ele padronizou a escrita, as leis e a estrutura interna para a China se tornar um império que pensava como uma unidade só. Para ele, se todo mundo pensasse dentro da mesma estrutura, o império nunca iria se fragmentar. E foi exatamente isso que o Treg fez no Grande Expurgo. Ele via que antes existiam diferenças ideológicas e Viltrumitas que não queriam que o Império dominasse pela força. Então o Expurgo unificou Viltrum. Todos os Viltrumitas agora tinham a mesma visão de mundo, mesmo que o preço disso fosse eliminar metade da população. E por fim, tem o Gengis Khan, o líder mais famoso do Império Mongol. Depois de ele unificar o Império, ele fez mudanças na cultura e na estrutura imperial da Mongólia para transformar esse império numa potência expansionista militar. E sob a liderança dele, o povo mongol agora existia para conquistar. A expansão virou uma vontade coletiva e cada membro daquela sociedade agora era parte de uma máquina militar de conquista. O Império Viltrumita pós-expurgo fez o mesmo com a população. Agora cada Viltrumita era um soldado pronto para conquistar pelo Império. A conquista virou a identidade. Não existia mais a ideia de um Viltrumita ser fraco. Somos um povo feito para conquistar. Tudo é nosso. Sabe, todos os casos que eu citei são pontos fora da curva, porque essas figuras não são conhecidas pelas pessoas que elas eram. Não existia o Augusto como um ser humano, somente como o imperador. E não tem como fazer o que eles fizeram se você liderar só por obrigação. Quem faz essas façanhas tem que ter muito mais do que apenas vontade. Tem que ter uma obsessão doentia pelo que faz. Inclusive, até fora dos grandes impérios, tem muita gente que foca tanto em uma coisa só que acaba ficando disfuncional em outras áreas da vida. Existem atletas que são definidos pela performance e excelência, cientistas que dedicam uma vida inteira a fazer uma descoberta ou criar alguma coisa, empresários que colocam a própria empresa como núcleo da vida e não conseguem falar ou agir em nenhuma área que não tenha a ver com ela. Não estou dizendo que viver para uma coisa só é errado, mas existem consequências. Todas essas figuras enfrentaram isso. Eles tinham também disfuncionalidades em outras áreas que iam além do Império. Então agora, a gente vai olhar para fora das conquistas e dos benefícios que o Treg trouxe para Viltrum. A obsessão dele por manter os mesmos valores chegou no nível máximo. Ela durou por séculos ou talvez milênios. E então, Viltrum ficou estática. Os mesmos valores, as mesmas ações, a mesma mentalidade. Os Viltrumitas estavam tão no topo que eles ficaram vulneráveis a qualquer ameaça que eles não conseguissem eliminar com os punhos, como eles faziam há 100, 200, 1000 anos atrás. O que o Treg não percebeu é que essa postura dele estava criando uma bolha, que do lado de dentro parecia estável, mas que estava prestes a estourar. Então, eles não souberam lidar com uma arma biológica. O vírus do flagelo chegou e devastou
a população. Não existia um Viltrumita que ficasse de pé diante dessa ameaça. Algo que não podia nem ser visto arrasou um império que jurou que governaria como soberano do universo. Os Viltrumitas fortes e valorosos que o Império criou conseguiam devastar planetas inteiros sozinhos, mas não conseguiam derrotar um ser microscópico. Bilhões viraram 50 e o Império desmoronou. Isso é tão absurdo que, para você entender a escala, pensa. Se a população de Viltrum antes do vírus fosse igual à área do planeta Terra inteiro, o que sobrou depois seria igual à área de uma única casa. Apareceu uma ameaça muito letal para a qual eles não estavam preparados e todo mundo foi pra vala. O universo estava escancarando que o tempo do Império Viltrumita tinha passado. Mas ele não se deu por vencido. O Treg então decretou a conquista silenciosa e enviou o Nolan para a Terra para ver se dava para gerar Viltrumitas com os humanos. E aqui vai um destaque pro quanto ele tava com sangue no olho para reerguer o Império. Porque pensa, os Viltrumitas são eugenistas por natureza, é um crime para eles se misturar com outras espécies. E a população agora não era nem um grão de areia perto do que ela costumava ser. Qualquer um que pensasse um pouco já entendia que não tinha mais salvação para eles. Mas o Treg ainda acreditava que Viltrum podia voltar a ser grande. A obsessão dele fez novamente ele fazer sacrifícios e, enfim, tentar tudo o que fosse necessário para restaurar o Império, quando qualquer outro já teria desistido. E aqui de novo, a gente vê que o Treg realmente vive por amor ao Império. Quando Viltrum é destruído, ele chora por tristeza genuína, ele amava aquele planeta e vivia por isso. O Thedus não tinha como perdoar, mas quando ele tem a chance de executar os outros dois traidores, ele decide não fazer. E as palavras dele aqui são muito sinceras. Já somos poucos demais. Como ele mesmo disse, a morte de cada Viltrumita deixa um vazio nele, porque ele viveu o auge desse império e dessa espécie. A única coisa que conseguia mexer com ele emocionalmente era ver que cada vez menos Viltrumitas existiam. Nisso, eles foram pra Terra e o Treg tomou essa decisão desesperada para salvar Viltrum. A última tentativa deles seria no planeta que se mostrou capaz de produzir Viltrumitas fortes. E como ele sabia que a coalizão ainda estava atrás deles, e dessa vez ela era uma ameaça, eles ficaram de forma silenciosa. Eles não queriam fazer nada à força, mas o Treg estava determinado a fazer o que fosse necessário. Então, para evitar conflito, ele colocou os termos na mesa para o Mark. Nós vamos ficar e repovoar o Império em sigilo na sociedade de vocês, de forma consensual e como membros genuínos dela, para ninguém desconfiar que nós estamos aqui. Mas se for preciso, a gente faz isso da pior forma. Então, mais algum tempo se passou, e agora a gente vai entrar no campo dos spoilers da HQ. Então, se você não quiser, pode ver os outros vídeos do canal, porque esse aqui já chegou ao fim do que a série cobre. Acabou que os Viltrumitas começaram a mudar depois de chegarem na Terra. Porque pela primeira vez em toda a vida, eles se depararam com uma realidade diferente da conquista, um ambiente que não girava em torno de sujar as mãos de sangue. Eles conheceram a ideia de amor terráqueo, e assim eles perceberam que Viltrum precisava mudar. E com o tempo, o Treg passou a ser o único representante puro da ideologia Viltrumita antiga. Ele tinha uma força de convicção tão grande que ele não conseguia se questionar. Sob a ótica dele, governar com mãos de ferro e ser inflexível e impiedoso era o certo a se fazer e ninguém nunca conseguiu mudar a opinião dele. O General Craig, o Nolan, o Lucan, todos eles descobriram que existe algo além do Império Viltrum. Mas pro Treg era o contrário, porque ele descobriu que não existe nada além do Império Viltrum. E o Treg genuinamente não conseguia entender essa mudança dos Viltrumitas. Por exemplo, o General Craig veio pra Terra em 2 semanas e conheceu a moto, o tabaco e a mulher, e simplesmente mudou todas as convicções que ele tinha há milênios. E não entrava na cabeça do Treg como isso tinha acontecido, porque ele não conseguia mudar de ideia. Mas o que antes fazia dele um grande líder, agora causou a queda dele. O Treg não conseguiu abandonar essa visão ultrapassada. Então, povos oprimidos pelo Império criaram resistências que agora conseguiam bater de frente. E até os próprios Viltrumitas também começaram a rejeitar esses ideais antigos. Tá vendo? Em um dado momento, o Treg salvou essa civilização, mas agora ele começou a destruir ela. E depois, quando tiraram o Império dele, o Treg não queria mais mudar, ele nunca aprendeu a existir fora do Império. Então, só restou a vingança. E foi isso que levou ele ao seu fim e enterrou de vez esse ideal ultrapassado que ele carregava como máxima. Aqui, a gente vê que o Treg não era só um tirano. O cara tinha muito mais profundidade do que isso. Ele é o produto perfeito da própria cultura. Ele foi criado, montado, para herdar as ideias do Argal. Era impossível separar o Treg do Império. E se por um lado isso deu certo antes, por outro lado a falta de uma identidade própria e de uma visão de mundo que não considerava a empatia ou qualquer outro caminho que não fosse a força, foi exatamente o que fez o Império inteiro cair. O Treg abriu mão de qualquer coisa que não fosse Viltrum. E olhando por esse lado, é até triste pensar que ele só tinha uma vida para viver e decidiu viver dessa forma. Isso me faz questionar.
Quando uma pessoa entrega tudo por uma única ideia, o que resta dela depois que a ideia cai? E se você gostou desse vídeo, já faz o padrão, deixa o like, hypa o vídeo, se inscreve e comenta também o que você quer ver nos próximos, porque eu leio tudo e porque é muito importante saber o que você quer ver nos próximos. E se você quiser muito ajudar o Lote Abissal, considera se tornar um membro. A gente tem um servidor no Discord exclusivo, que a gente troca ideia, eu apareço inclusive, a gente vai cal, tem um monte de resenha, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. No mais, foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque aqui é um espaço feito especialmente pra você. Então, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!